Atenção! Começa agora uma teleaula de Ciências do Ensino Fundamental. Você vai assistir a teleaula de número 10. Bons estudos! Você já ouviu falar de icebergs? Isso mesmo, iceberg. Iceberg é uma massa de gelo que se desprende da costa dos polos norte e sul e sai por aí flutuando. Nessa teleaula de hoje você vai ficar sabendo por que o iceberg flutua. Você também já deve ter ouvido falar de que a gente só vê um pedaço pequeno do iceberg que fica fora d'água, que a parte maior fica embaixo da água. Pois é, nessa teleaula de hoje você também vai ficar sabendo do que é feito um iceberg. Por que o gelo flutua na água? O que é densidade? Os estados físicos da água. E como e por que a água e outras substâncias mudam de estado físico. E para começar a nossa teleaula, vamos saber um pouco mais sobre icebergs. Ice quer dizer gelo. Berg quer dizer montanha. Para fazer uma reportagem sobre essas montanhas de gelo, eu fiz uma pesquisa. Eu descobri que os icebergs são formados por água doce. O meu ponto de partida foi essa notícia de jornal. Um super iceberg de 78 quilômetros de comprimento por 37 quilômetros de largura e 200 metros de espessura se soltou e ficou encalhado em águas de pouca profundidade da Antártica. A Antártica é o continente que fica no extremo sul do planeta. Em seguida, eu quis saber o que pode acontecer quando um iceberg se solta. Eu fui ver o que os especialistas tinham a dizer. Você sabe o que eles disseram? Quando localizamos o imenso bloco de gelo, tivemos receio de que ele pudesse chegar até as Ilhas Malvinas, no Atlântico Sul. Um iceberg como este pode resistir até por 10 anos. Aí, a ação mecânica da água do mar parte o iceberg em blocos menores. Esses blocos boiam em direção ao norte, criando riscos para a navegação. Depois de um tempo, as águas mais quentes do norte se encarregam de dissolver os blocos de gelo. Aí, eu resolvi saber por que esses blocos de gelo se desprendem do continente. E se o meu iceberg era o maior já encontrado. Eu fui ouvir a opinião de especialistas ingleses. O enorme banco de gelo se desprendeu do continente em consequência da elevação da temperatura da região antártica em cerca de 2,5 graus Celsius. Apesar do tamanho, esse iceberg não é o maior que já foi encontrado. No final dos anos 60, na mesma região, foi encontrado um iceberg com 300 quilômetros de extensão. A super iceberg, indeed! Então, me bateu uma curiosidade de saber como são os icebergs. Se os que se desprendem do Polo Sul são iguais aos que se desprendem do Polo Norte. E eu descobri que eles são diferentes. Os icebergs antárticos têm a forma de uma tábua. Eles parecem um imenso campo de futebol flutuante e são fáceis de se ver à distância. Os icebergs árticos, que se formam no Polo Norte, têm formas irregulares. Isso porque os ventos são muito fortes. Os blocos se rompem ainda fora d'água. Os icebergs do Polo Norte representam mais perigo para os navegadores, pois são menores e mais difíceis de se ver. Oi, Alberto, que bom que você chegou. Escuta, tá tudo prontinho aqui. Eu posso ir lá buscar o peixinho? Vai lá, Maria. Então eu tô indo, já volto. Tá bom. Só rapidinho, tá? Tá bom. Tchau. Tchau. Tchau, Lineu. Tchau, Maria. Ah, Lenil, me diz uma coisa. Por que é que o iceberg boia em vez de afundar no mar? Bom, pra você entender isso eu vou ter que explicar na prática, tudo bem? Tá bom. Tá, então faz favor, Alberto, pega um litro de leite que você trouxe agora. Um litro de leite. Isso, se você jogar esse litro de leite aqui dentro do aquário, o que vai acontecer? Ele afunda, claro. Isso. Agora, pra continuar a experiência, pega um outro litro de leite e coloca no congelador. É pra já. Pronto. Então, o leite no congelador, ele solidifica.
né? Coloca aí na balança, Alberto, por favor. Isso. Agora, olha, esse leite aqui não tá solidificado, ele tá líquido. Então, olha que legal. Tanto leite líquido quanto leite solidificado, eles têm o mesmo peso, né? 1 quilo. Só que o leite líquido na água, ele afunda, como a gente já tinha visto. E o leite congelado flutua. Deixa eu ver o que aconteceu com ele. Essa embalagem estufou. Pois é. O leite tem substâncias nutritivas e principalmente água. O que aconteceu foi que a água aumentou de volume. Mas como é que pode? O litro está lacrado. Não pode ter entrado nada dentro dele lá no congelador. E além disso, você mostrou que ele continua pesando 1 quilo. Bom, pra você entender isso, eu vou ter que fazer uma comparação. Quer ver? Alberto, pensa comigo. Digamos que aqui nesse litro de leite líquido, você tem 1000 pacotinhos e cada pacotinho pesando 1 grama. Portanto, 1000 gramas, 1 quilo, tudo bem? Depois do congelamento, você não tem mais 1000 pacotinhos, você tem, digamos, 1100 pacotinhos. Só que todos eles juntos continuam pesando a mesma coisa, ou seja, 1000 gramas, 1 quilo. Agora eu te pergunto, cada um desses 1100 pacotinhos tem peso igual, maior ou menor que 1 grama? Vamos pensar um pouco? Vamos pensar um pouco. Dentro da embalagem de leite líquido, cabiam 1000 pacotinhos de 1 grama. Dentro da embalagem de leite congelado, cabem mais ou menos 1100 pacotinhos. Só que o peso do leite não muda. Então o peso dos 1100 pacotinhos é o mesmo dos 1000. Isso quer dizer que o peso de um pacotinho é menor do que 1 grama. O que me leva a concluir que o peso de 1000 pacotinhos de gelo é menor que o peso de 1000 pacotinhos do mesmo tamanho de água líquida. Quer dizer, então, que o gelo pesa menos que a água líquida? Bom, eu vou te responder essa pergunta fazendo uma outra pergunta. O que pesa mais? 1 quilo de algodão ou 1 quilo de chumbo? Vamos pensar mais um pouco? Se eu pegar 1 quilo de chumbo e botar no prato da balança, e pegar 1 quilo de algodão e botar no outro prato, eu vou verificar que, apesar de não parecer, os dois pesam a mesma coisa. Claro, 1 quilo. Tá vendo, Alberto? O peso é o mesmo, a massa é a mesma, mas o volume é diferente. Então eu digo que a densidade do chumbo é maior que a densidade do algodão. Da mesma forma que a densidade da água líquida é maior que a densidade da água congelada. Densidade, a relação entre a massa e o volume de um corpo. Quer dizer, quando 1 litro de uma substância pesa menos que 1 quilo, essa substância flutua na água. Que nem esse litro de leite congelado. Certo? Então, agora, quando o litro de uma outra substância pesa mais que 1 quilo, essa substância afunda. Em outras palavras, os materiais que têm densidade menor que a água líquida flutuam. E os que têm densidade maior afundam. Quer dizer, então, que esse iceberg de que a gente tanto tem falado não passa de um monte de água congelada. Na verdade, Alberto, a água na natureza está em várias formas diferentes, né? O que a gente está mais acostumado é a ver a água em estado líquido, que a gente usa para alimentação, para higiene. Quando você coloca uma roupa para secar, por exemplo, né? A tua expectativa é que a água líquida se transforme em vapor, né? Você quer mudar a forma da água. Na verdade, você está querendo que a água líquida que molhou a roupa, que ela passe para a forma de água gasosa. E a gente acabou de ver que a água também se apresenta na forma de gelo. Acompanhe agora as principais mudanças de estado da água. A água em estado sólido, isto é, gelo, passa pelo processo de fusão e fica em estado líquido. Evaporando, vira vapor. Em estado gasoso, isto é, vapor, ela passa pela liquefação, vira líquido. Congelada, ela sofre o processo de solidificação e passa para o estado sólido. Me diz uma coisa, Lineu. É só a água que muda de estado físico? Não. Mudança de estado físico acontece com todas as substâncias da natureza. Essa garrafa de álcool que você está abrindo, por exemplo. Se você esquecer a garrafa destapada, daqui a alguns dias o álcool que está aí dentro vai evaporar todo.
Como já deve ter evaporado nesse pano que você está usando. Quer ver? Um outro exemplo, o gelo seco, né? Que a gente usa para conservar sorvete. O gelo seco, na verdade, é gás carbônico em estado sólido. Um outro exemplo, nitrogênio gasoso. Você pode resfriar o nitrogênio até mudar de estado, até ficar líquido. E a temperatura do nitrogênio líquido é tão baixa que se você mergulhar uma rosa nele, veja o que acontece. Ela quebra como um copo de cristal. E a gente pode falar ainda do mercúrio, né? Que é um metal e que na temperatura ambiente ele está em estado líquido. É aquele de dentro dos termômetros. Ah, tá. Então, a vaporização do mercúrio, dependendo da situação, pode ser útil, mas também pode ser muito perigosa. Em certos garimpos, apesar de proibido, ainda se vaporiza mercúrio. O garimpeiro aquece o líquido e vê que ele some, mas o mercúrio não sumiu. Apenas mudou de estado físico, passou para vapor. E o que é pior, o vapor é venenoso e pode levar o garimpeiro à morte. Isso além de contaminar o rio e os peixes. O mercúrio também é vaporizado no interior de lâmpadas, como essas lâmpadas que iluminam as praças, sabe? A lâmpada de vapor de mercúrio é a que se usa para iluminar as ruas. É interessante a gente ver como acontecem as mudanças de estado físico das substâncias. Elas dependem das variações de temperatura e de pressão. Numa siderúrgica, onde se fabrica o ferro e suas ligas, o alto forno é construído especialmente para, através da pressão e temperatura adequadas, transformar o minério de ferro em ferro-gusa. Numa fundição, os metais são aquecidos até o seu ponto de fusão. O metal também precisa ser fundido, ou seja, passar para o estado líquido para tomar as formas desejadas. Tudo isso é feito a partir de temperatura e pressão adequadas. Num alambique, a transformação da garapa fermentada de cana em pinga acontece quando a garapa é aquecida. O vapor que emana dela é resfriado em seguida. O álcool, misturado na garapa, se vaporiza mais rapidamente do que a água. Daí, esse vapor é resfriado e recuperado. No dia a dia, você tem a oportunidade de observar modificações de estados físicos das substâncias o tempo todo. Desde a formação de gelo para um refresco, até a fundição de metais para fazer máquinas e ferramentas. E agora eu vou fazer café, antes que toda aquela água mude de estado físico. As mudanças de estados físicos da água e outras substâncias vão muito além da superfície, como um iceberg. Confira na revisão. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você aprendeu que icebergs são grandes blocos de gelo feitos de água doce que flutuam no mar. Através de uma experiência, você viu que a água, em estado sólido, flutua na água líquida. Você observou também que a densidade do gelo é menor do que a densidade de água líquida. E a água pode se apresentar em diferentes estados físicos: sólido, como o gelo, líquido e gasoso em forma de vapor. E para terminar, aprendeu que as mudanças de estado físico dependem de variações de temperatura e pressão das substâncias. Agora pegue o seu livro de estudos e faça os exercícios. Mas preste atenção nas condições de temperatura do ambiente e de pressão para você aprender depressa. Se você não corre o risco de fundir a cuca. Até a próxima teleaula.